Olá, sejam bem-vindos de volta à Semana de Naturopatia. E aí nós estamos aqui com a professora Laura para a gente fazer esse fechamento aqui com chave de ouro. Professora Laura que vai falar sobre yoga e liberdade. A gente ficou curioso com esse tema dessa palestra, né? Depois que tem eu refleti. uma relação, né, de yoga e liberdade. Sim. Bom, gente, já, né, para a gente ir finalizando a semana, gostaria então de agradecer imensamente a todos os professores que estiveram aqui, Laura agora em especial, que fizeram esse evento, né? Esse evento é feito, né, por todas essas pessoas. Agradecer o pessoal da staff aqui da IBRAM, que sempre nos ajuda, né? Yag, que está aqui junto com a gente, Gisele, Kelly. E já falar do presente que nós preparamos aí para vocês que acompanharam a Semana da Naturopatia. Nós preparamos um curso gratuito de bases da naturopatia. Então esse curso ele foi feito justamente para você que ainda não conhece a naturopatia, ou mesmo você que já tenha, né, que já esteja na área, em alguma das áreas, mas que você possa ter a visão desse tudo. Então nós vamos ter aí 16 módulos, né? Então a partir dessa segunda-feira, então você pode entrar no nosso site, foi colocado agora, né, o link aqui para você. Você vai buscar lá o curso gratuito de bases da naturopatia, e aí a cada semana nós vamos abordar um dos temas da naturopatia. E aí nessa primeira semana, na próxima segunda, nós vamos começar com cromoterapia. Então são videoaulas, são materiais de apoio também que estão disponibilizados lá para que você possa ter esse acesso, né? O que é cromoterapia, né? Muitas pessoas não sabem como que eu posso utilizar. Então a gente preparou, Laura, né, esse conteúdo aí para que as pessoas possam saber. Inclusive, esse material também acaba sendo útil para você que é terapeuta, que tem pessoas, não sei se acontece isso com você também, Laura, que querem saber, que começam a ser tratados, né, e que querem saber mais sobre aquela técnica, né? Então a gente preparou esse material e essa base aí de material das técnicas. Nós vamos ter agora cromoterapia, fitoterapia na sequência, aromaterapia, e aí os outros temas todos na sequência. Então durante 16 semanas, você vai ter todas as semanas, distribuída aí nos vários dias, uma dessas técnicas, cada semana dedicada a uma delas, para que você possa conhecer melhor. E aí o nosso presente aí para quem acompanhou, esse material é um material aberto, né? Então a gente até pede aí o seu auxílio, você pode indicar para os seus amigos, para terapeutas que você conheça, para quem tenha interesse no tema e queira conhecer mais. Eu sempre escuto, né? E por isso que a gente criou esse material, sempre que as pessoas gostaria de saber mais, como que eu faço, né? A gente sabe que o universo da internet hoje é um universo muito vasto, que a gente tem sim muitas informações importantes, né, e sérias e coerentes, mas também a gente tem informações que não são tão relevantes, e isso é uma verdade mais crítica, né, quando a gente pensa nas práticas integrativas e na naturopatia como um todo, né? Então, para você aí acompanhar esse processo da naturopatia. Então, a cada semana, um tema diferente, durante 16 semanas, os grandes temas aí dentro da naturopatia serão abordados, né? Aí, dentro desse contexto, você vai entendendo a nossa proposta. Nós temos também a formação em naturopatia no modelo EAD, que também está disponível no nosso site. A IBRAM, né, então ela começa esse movimento, a gente está muito feliz porque grandes profissionais estiveram aqui junto com a gente, estão junto com a gente acreditando nesse projeto. E então, para você saber mais do que a gente está fazendo, nós temos aí as nossas redes sociais, que não só para servirá para divulgar os eventos, né, os cursos, porventura, mas também para divulgar informação de qualidade da naturopatia. Então, nós temos aí Facebook, EBRAM Naturopatia, Instagram também, EBRAM Naturopatia, um grupo criado no Facebook para você também ter acesso e troca de informações e querer buscar as suas maiores conhecimentos. Até é importante, né? A gente criou esse espaço e aí você pode nos indicar que temas você gostaria de saber mais, né? E aí dentro daquilo que for possível a gente vai buscando
trazer essas informações de qualidade. Bom, mas a professora Laura está aqui esperando, né? Não, pode ir. Para a gente falar sobre a yoga e liberdade. Laura, onde começa a sua jornada dentro dessas práticas? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Yoga. Eu comecei a praticar yoga, na verdade, na hora do almoço do trabalho. Eu trabalhava aqui na Paulista. Foi assim. E eu sempre tive bastante linguagem corporal, sempre gostei de atividade desde pequena. E aí tinha o yoga às 11h30 da manhã, eu só podia sair para trabalhar ao meio-dia, sair para almoçar ao meio-dia. E eu fui numa aula, né, um dia mais cedo, e alguma coisa assim me tocou. Eu já tinha até uma facilidade com a que a gente chama das posturas, mas surgiu uma experiência diferente. E aí aquilo seguiu. Eu acabei conseguindo mudar o horário da aula, porque eu queria tanto fazer aquela prática, né? Não tinha muito encanto por aquelas coisas que eram mais corporais, sem motivo, né? Como uma atividade, um esporte que eu gostava. E aí foi assim. Então eu sou formada em estatística, né? Eu tenho uma formação de exatas, não da área da saúde. Então, eu era feliz também no meu trabalho, sempre gostei muito, gostava de matemática, gosto até hoje, mas o yoga ele foi tomando sentido assim na minha vida, ele foi preenchendo, é como se fosse um reencontro mesmo, né? Quando a gente fala daquela coisa de karma, de código genético, então parecia mesmo uma coisa que já estava ali, foi um reencontro. E aquilo tomou sentido muito forte na minha vida, então eu entrei numa formação de yoga, também eu brincava assim que eu queria comer o yoga, eu queria apenas conhecer, degustar, não tinha intenção nenhuma de começar a dar aula. E aí a partir daquela formação, que era uma formação longa de 3 anos, os processos foram mais fortes e quando a gente começa a dar aula de yoga, é quase uma necessidade, né? Eu sinto... Não tem aquele vínculo do diploma, aquelas coisas, elas acabam, se a pessoa busca um diploma e quer ser catedrático no yoga, às vezes isso não flui. Quando você transmite o conhecimento do yoga, é quando aquilo transborda mesmo e aí você acaba compartilhando. Não só porque fez bem a você, né? Uma coisa mais ampla do que individualmente. E aí eu fiz essa transição, então eu mudei, né, vamos dizer assim, de trabalho, comecei a trabalhar com yoga, deixei essa profissão onde eu tinha, assim, até era, vamos dizer assim, para a minha idade, eu tinha entre 27 e 30 anos, eu era bem sucedida naquele momento na matemática. E o yoga tomou esse sentido completo. Então, assim, o yoga realmente ele vem do coração, não é alguma coisa que, vou mudar de profissão porque eu estou infeliz, que pode também surgir, é importante, é necessário, mas não aconteceu para mim. E aí o yoga vira a forma de você viver, então a forma como você vai interpretar o mundo, como você lida com seus familiares, com seus filhos, como você constrói, né, o que você constrói para o mundo e o que o mundo te devolve. Então isso vira algo que toma, né, o seu todo. Aí depois eu fui estudar Ayurveda, que também é vamos dizer, o sistema de cura de saúde que vem desse berço de entendimento, né, da Índia. E aí foi... aí tomou mais ainda, né? Aí quando você estuda Ayurveda, você abre uma visão de interpretação do mundo muito bonita também, que já é do yoga, mas o Ayurveda ainda usa linguagens e formas de acesso que fazem bastante sentido para mim, né? Uma coisa que às vezes para alguns interpretam de outra forma. O que é o yoga? Eu refleti sobre yoga, isso um pouquinho. Yoga, tem diferença? Não, aí é mesmo quase a gente traz para a linguagem ocidental, né? Porque tem as interpretações dos acentos do sânscrito, daí as coisas às vezes vêm para o inglês, como uma tradução de literatura, né? Vem do Devanagari para o sânscrito, às vezes vai para um francês, para um inglês, depois chega no português. Então isso toma às vezes um caminho um pouquinho diferente.
eu refleti um pouquinho sobre o que é o yoga, eu achei que você, né, teria essa forma da gente falar com o pessoal. O yoga é difícil também de colocar em palavras, porque o yoga é uma experiência. Você pode usar uma literatura ou mesmo a internet hoje, que é muito útil como um material de suporte, mas nada será conquistado assim que não seja a experiência, né? Você chegar e degustar mesmo o yoga. Até pensei assim, será que eu vou convidar todos vocês para sentar num tapete, fazer uma prática né, e a gente sai um pouco da teoria do que é o yoga para realmente a experiência do yoga. Mas o yoga, assim, tentando colocar em palavras, é uma via de autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele vai chegar no entendimento, na compreensão da vida, para quem for a fundo nessa experiência. Então, eu usei a palavra liberdade, mas a gente usa a liberdade como uma forma de usar assim, no contexto social, liberdade do ir e vir, liberdade do que eu falo com o próximo, liberdade de usar a roupa que eu quero, ou mesmo na educação com filhos. Então, esse contexto social da palavra é muito amplo e dá para a gente degustar isso até sob o olhar do yoga. Mas a liberdade que o yoga fala é a liberdade dos nossos condicionamentos, é a liberdade que nos tira da ilusão de quem nós achamos que somos, mas para entender, experienciar quem nós realmente somos. Então, vou até usar um pouco a literatura que chama do Patanjali, que é uma literatura escrita por volta, as pessoas falam 200 antes de Cristo, 200 depois, que chama Yoga Sutra. Seria uma literatura que suporta o yoga, que até hoje muitas linhas de yoga usam essa literatura. Então ele diz que o yoga é o aquietamento das ondas mentais, mas não só o aquietamento, mas para que esse aquietamento? Para poder unir aquele que vê com aquilo que é visto. Então essas coisas, elas vão tomando, para quem conhece essa linguagem, ela é profunda. Então existe uma alfabetização um pouco nesse entendimento, aquele que vê com aquele que é visto. Então essa identificação de eu sou esse corpo, eu sou torto, eu sou dentuça, eu tenho 35 anos, eu tenho 77 anos, ou eu sou ansioso. Essa identificação com o seu estado é como se fosse uma ilusão, uma confusão que a gente cria, e isso, nesse entendimento, é a causa do sofrimento. Quando eu acho que eu sou torto, então isso pode gerar um sofrimento. Se eu me sinto feliz, amanhã eu não estou feliz. Então esses estados passageiros, eles são fonte de prazer e dor. Então o yoga ele quer trazer essa possibilidade da gente estar livre desse apego e criar discernimento para entender aquilo que é mutável do que é imutável. Como se a gente fosse compreender uma consciência, uma pura consciência, que a gente pode chamar de Purusha, de Atman. Dentro do yoga tem essas palavras que vão trazer definição daquilo que a gente quer tirar as palavras. Quanto mais palavras a gente coloca, mais conceito na mente. Então, essa ideia de tirar os conceitos para poder se perceber como essência. Isso é uma linguagem mais profunda da experiência. Então, como que no Yoga Sutra de Patanjali ele dá 8 passos? Para alguns é até bem científico dizer 8 passos para. Ele faz uma degustação das técnicas de meditação e as formas de iluminação, que é chamada Samadhi. Então, os tipos, é simples, mas é profunda essa literatura. Então, ele dá, dentro desses 8 passos, onde ele passa pelo asana. Então, no yoga a gente sempre associa, está muito ainda com a internet, com a rede, a gente associa o yoga com as posturas, mas essas posturas... Isso gera um certo não preconceito, talvez seja a palavra, mas assim, tem pessoas que já acham aquilo muito difícil, que nem tentam, nem se aproximam, ou não?
se a gente olhar umas 2 décadas atrás e ver aquelas crianças indianas que eram meio contorcionismo, que se ensinava às vezes um Hatha Yoga através dali, mas é nesse sentido de, olha, eu domino esse corpo, porque assim, dentro do yoga, o Yoga Sutra de Patanjali, ele não descreve posturas dessa forma como a gente vê contemporânea. Ele diz que asana é o assento firme e confortável onde você vai meditar e onde você possibilita reconhecer esse observador e o observado. Então, você vai além dessa meditação, simplesmente desse aquietamento da mente. Então, esse assento, para alguns, ou se a gente escolher, eu sempre no curso de meditação, eu gosto muito de sentar na cadeira pela facilidade de não ter que se preparar para essa conquista do corpo. Mas essa conquista do corpo é como se fosse uma alfabetização, sabe? Então, existe o livro, existe a frase, mas eu não consigo entender. Quando a gente é analfabeto ainda, você não consegue interpretar alguma coisa a partir de um conjunto de letras. Então, a prática de técnicas do yoga, que a gente vê hoje contemporânea, os asanas, até mesmo os pranayamas, mudras, técnicas, elas são formas de nos alfabetizar para podermos interpretar alguma coisa além disso. Eu estava escutando uma palestra ontem, e aí ela falava sobre essa questão, né, do corpo ele não parar, né? Então, esse treinamento dos asanas são... eu quero meditar por um período, sei lá, 10 minutos que seja, né? Sim. Mas se eu não consigo ficar com o corpo quieto, porque incomoda assim, assado, né? Então, como que é que eu vou conseguir acalmar a mente? Seria também nesse sentido essa educação? Totalmente nesse sentido. Quando a gente não tem controle desse nosso corpo, no sentido de... começa a meditar, dói o joelho, a coluna começa a incomodar, a própria respiração surge como tem alguma coisa aqui que está me incomodando. Então, você tem que criar, seja a forma que a gente encontrar, esse domínio sobre a mente, para poder desfrutar alguma coisa a mais que o yoga proporciona. Então, esse corpo, quando as pessoas falam, a coluna está sentindo o joelho, puxa, é uma perda, não é uma perda de tempo, é um processo, mas assim, para quem medita e interpreta alguma coisa a mais, que joelho, deixa esse joelho, você não cria identificação com aquele joelho, você tem um domínio onde aquele corpo, ele não é mais uma fonte de obstáculo, porque o corpo vira um obstáculo para aquilo que o yoga quer trazer, essa compreensão da vida. Aí um outro obstáculo são os próprios sentidos, é isso? Que aí depois vai o treinamento? Aí seria um passo para frente, né? Dentro desse caminhos que o Patanjali sugere, então antes ainda da prática de postura, ele fala sobre os preceitos éticos do yoga, que são os yamas e niyamas. Então a gente ainda tem um passo antes do sentar. Quando a gente sentou para alguma coisa ou vai para uma sala para o tapete, parece que aquilo que eu digo que já vem no código genético, alguma coisa te impulsionou para aquilo. Então os códigos éticos são as condutas do yoga dentro dessa visão do Patanjali, que são 10, mas assim as mais simples, que são não violência e veracidade, são coisas que para as pessoas que estão muito distantes desses princípios, parece que o yoga não surge naquela experiência, nessa vivência, nesse momento. E mesmo para a gente que já tem o conceito disso, atua sobre isso, a gente sempre se pega numa ação de violência com a gente mesma. A prática de yoga, onde as pessoas se lesionam fisicamente, fura o primeiro princípio do yoga, que é a não violência. Eu estava vendo um artigo também esses dias falando, não sei se é científico ou só um levantamento, não tive tempo de conferir, mas que devido ao advento Instagram, as lesões associadas ao yoga aumentaram, porque eu quero chegar cada vez mais, ter uma competição, né? É isso. Vira uma coisa assim, acrobática, além da acrobacia, são desafios até perigosos, né? Assim, mas aí talvez ou isso saia um pouco do yoga, né? Ou também dentro do que a gente tem hoje. Não ter observado esses passos anteriores que tá falando aqui, né? Porque às vezes assim, vamos imaginar assim
uma criança, uma adolescente que fez ginástica olímpica. Então, aos 18, 19 anos, ela começa a fazer yoga. O corpo dela já faz, vamos dizer assim, já é completamente acrobático. Mas não tem, né, vamos dizer assim, aquela consciência do yoga. O corpo faz, mas sem a consciência até do que faz. A gente muitas vezes faz coisa com o corpo e não tem a consciência disso. Então essas pessoas às vezes vão brincando e aquelas fotografias estimulam, por exemplo, uma pessoa mais velha, uma pessoa que não cresceu fazendo aquelas tipos de coisa, então aquilo fica conflituoso, pode ter lesão. Mas pode ter lesão até num praticante sério que vai fazer em casa, vai brincar com aquilo e escorrega. Então, assim, essas acrobacias, elas, assim, é mais ou menos, eu sei que o mar está bravo, eu vou entrar no mar quando está bravo. Então, a gente tem que criar um pouquinho dessa maturidade. Quando é uma criança, um adolescente, vamos dizer assim, até criança no yoga, um adulto que está começando, existe muita responsabilidade do professor. Onde que eu vou conduzir a forma dessa pessoa que está nessa condição. Conforme passa o tempo, existe a passagem também da responsabilidade para o aluno, porque é o aluno que vai pontuar, olha, isso incomoda o meu joelho. Mas isso tudo são questões ainda da abordagem física do yoga. Depois você começa, depois dos princípios éticos dessa proposta, você tem o asana, que é o domínio desse corpo. Você vê que tem pessoas que rapidamente criam o domínio do corpo sem entrar no tipo de posturas que seriam exóticas. Eu tenho uma aula que eu chamo de aula avançada, mas ela não é avançada em questões de postura. Podemos brincar com elas, mas eu tenho algumas pessoas ali que fazem poucas essas, mas são capazes, são os meus melhores meditadores. São pessoas que sentam e são capazes de ficar meia hora ali numa aula meditando. Tá. E aí eu aproveito para te perguntar, qual é a finalidade? Para que serve, afinal de contas? Isso tudo. Isso. Então, no primeiro momento, você também pode nem entender como uma finalidade. Você não necessariamente vislumbra esse percebedor com o que é percebido, e aí indo mais até longe nessa palavra da liberdade, que é a libertação. Se você entrar nas leituras, nas escrituras, ele vai trazer moksha dentro de uma visão do Vedanta, é como se aquele véu de ilusão de eu ser identificado com o corpo, a mente, emoções, aquele véu cai. Ou mesmo dentro do Patanjali, que ele fala de Kaivalya. Mas essa libertação, ela pode entrar a gente poderia falar filosoficamente profundo nisso, porque não só você pode ter um vislumbre dessa iluminação, de fechar os olhos e ter um vislumbre de não ter pensamentos e os sentidos vão ficando menos estimulados. Então, você ter um pouquinho esse vislumbre, como ainda abordar a ideia do karma, diminuir aquilo que eu gero e aquilo que cria conflitos na mente. E quanto mais eu diminuo isso, aí eu chego, vamos dizer assim, na libertação final. É como se a gente não precisasse mais voltar, vamos dizer que seja numa vida ou na interpretação... a roda de samsara, não sei esse conceito. Sim. Você não fica mais nessa roda, você está livre disso, livre de gerar os karmas. A gente pode fazer isso, a gente faz com o yoga ou qualquer forma de autoconhecimento, de aquietar aquilo que eu gero com os conflitos. Você vai criando discernimento, mas de uma forma mais profunda, assim, o yoga, ele quer acabar com os karmas nesse sentido. E aí a libertação, porque daí você é a pura consciência, sem gerar nada, porque a gente ainda está, embora você se reconheça, você tem a mente ao seu veículo de reconhecimento dessa experiência. Então, quando você começa a praticar yoga, ou quem começa a fazer meditação, que seria uma das técnicas, vamos dizer, isolada do Raja Yoga, a gente não tem consciência que tem uma mente. Né? Todos nós, antes de entrarmos nessa experiência, ou a gente pode pegar qualquer pessoa aqui na rua andando, ela fala, eu sou ansioso, mas ela não tem consciência de que ela pode
olhar, com o olhar do percebedor que tem uma mente conflituante, ou ainda que de uma forma mais densa, que é mais fácil, que tem um joelho que está mal acomodado. Então, quando você começa a praticar alguma coisa mais profunda, você começa a ver que tem essa mente que pensa e que tem algo além disso. Essa investigação, o que é que está além disso, que está percebebendo essas experiências. Quando você vê isso, é um alívio de sofrimento, porque você fala, ok, estado da mente, até mesmo para o yoga profundo, ok, hoje você está dando trabalho, está pensando muito, está sofrendo, mas não se identificar com aquilo, porque quando a gente se identifica... Ô, Laura, nas minhas aulas eu costumo falar assim, que a gente... Quando falar gente, óbvio, né? Na média, enfim, não personalizando, né? Obviamente que você pode estar numa condição além dessa. Mas, de maneira geral, nós estamos mais reativos, né? Do que ativos, né? Para mim, a ação e reação tem uma relação com isso, né? Se eu só reajo diante dos estímulos, eu estou escravo desses estímulos. Sim. Se eu tenho a liberdade de, por exemplo, ao ser provocado no trânsito, eu embarcar naquela vibração, né, naquela vibe, ou não, né, e eu sei exatamente o impacto de ir ou não ir, né, então para mim isso tem a ver com liberdade. Sim. Agora, se simplesmente todas as vezes que alguém me provocar no trânsito eu entrar, né, mergulhar sem nem ter tido consciência de que eu mergulhei, isso tem muito a ver com uma atitude mais, né, já que nós estamos falando de liberdade. Isso, para não usar a palavra escrava, né, mas é isso, sim, né? Sim. Tem a ver com isso? Aí nesse caso você estaria escravo do seu sentimento inconsciente, né? Das suas emoções, dos seus estímulos, das suas emoções sem a menor consciência. E parece que as pessoas que estão ao nosso redor sabem acionar esses botõezinhos, né? Quero deixar a Laura com raiva, quero deixar a Laura triste, né? Você diz que as pessoas acabam provocando isso, não é? Porque de certa forma... Mas as relações, indo não nessa linha, nessa forma profunda do entendimento da libertação, moksha, a liberdade, ela faz parte do social. A gente vai perceber a noção de liberdade no contexto social. É onde aquela frase, onde a sua liberdade acaba quando começa a do outro, sim. Essas coisas. Mas, assim... Todas as relações humanas, quando há uma imposição, pronto, criou um conflito de liberdade. Isso pode ser num relacionamento. Não, você não vai hoje sair sozinho. A pessoa se sente presa, sem liberdade. Ou mesmo numa empresa, você não vai tirar férias porque você terá que trabalhar. E aquela pessoa quer a sensação de liberdade, porque a liberdade... ela existe, de fato, mas dentro das relações sociais pode ter uma prisão. Ou com um pai e filho, você hoje não sairá porque aquele lugar é perigoso. Aí existe ainda um link educacional. Então, essa pessoa pode mudar a visão, o ponto de vista, e interpretar que, ok, ele quer a minha segurança e relaxar dessa sensação de aprisionamento e não criar conflito. Mas quando você se sente injustiçado dessa liberdade, por exemplo, então as relações começam a ter problema. Isso também no trânsito, na rua, ou de qualquer forma que essas relações. Então, no contexto social, eu também gosto muito da palavra liberdade, porque ela permite que as pessoas ajam, sejam aquilo que realmente está dentro do coração. Quando a gente entra dentro disso do outro, é um processo de invasão. Então... Ainda no contexto social tem uma frase que eu gosto muito que diz que o pensamento é a forma mais pura de liberdade. Isso sem colocar no yoga que é pensamento, mas no contexto social. Porque se você está preso na cadeia ou está preso dentro de casa, você sente a sua mente, a liberdade do pensamento é seu, ninguém comanda isso. Então é bonito. Né? É lindo isso. E eu tenho visto um trabalho do yoga. Já até citei aqui esse projeto ontem, mas feito numa ONG lá em Rondônia, né, que chama Acuda, que eles têm alguns professores que se dispuseram a dar formação para esses presidiários que fazem parte desse projeto.
E aí, em muitos deles, obviamente que não todos, né? Sim. Mas em parte deles que foram tocados, eu percebi claramente que ele já está muito mais livre do que nós, né, que nos julgamos livres, né? Sim. É uma outra acepção da palavra liberdade. Então, né? aí eles foram para o yoga mesmo. Uhum. Tem um Swami que tem uma tradução do Yoga Sutra que eu gosto muito, ele fala muito dessa coisa da prisão, acho que ele trabalhou. Ele diz assim, o funcionário da cadeia também está preso no mesmo ambiente. Então, como você muda o seu olhar, às vezes de entender, estou passando por um processo de reformular algumas coisas e dali vai acontecer. Realmente, isso para tudo. Toda vez que a gente sente que a nossa mente foi oprimida, a gente pode dizer, o yoga permite que a gente olhe com isso, com outro olhar, como você está falando desses presidiários. E é muito interessante que assim, no início, né, eu já acompanho esse projeto há alguns anos, eles têm muito essa ideia da competitividade, porque aquele ambiente é um ambiente que isso fica muito presente, né? Mas até eles entendendo que a competição não é com o outro, né? Que é consigo próprio, isso né? Para todos nós. É isso, exatamente. Então é muito interessante. Laura, você trabalha com a formação, né? Já de yoga, e a gente está com um projeto muito bacana, né? Chegando agora. Mas fala pra gente um pouquinho de quais são as dificuldades, tanto de quem vem praticar o yoga, que busca você, né, para fazer as práticas, ou até mesmo para quem vem fazer a formação. Como que é esse processo? Dificuldade, você diz assim? Os desafios, né? Desafio. Isso, exatamente. Isso. Assim, quem vem procurar o yoga, vamos imaginar numa aula comum, desafios são vários, mas na formação, esses desafios eles ficam bem evidentes. Então, comprometimento, por exemplo, numa aula semanal, a pessoa vem com liberdade. Se ela faltar, isso tem um preço na frente, tem. De novo, é que nem a alfabetização. Você quer alfabetizar uma criança, ela vai ter que ter disciplina para juntar essas letrinhas e formar uma palavra e ler o livro. Tem que ter disciplina. A mesma coisa no yoga. Então, quando aquilo fica solto, eventual, você não consegue, às vezes, dar um passo para frente naquela experiência. Mas tem pessoas na aula semanal que querem aquilo com bastante liberdade, vir dentro do seu tempo. Muitas pessoas, como na cidade de São Paulo, trabalham, então tudo que ela quer é um espaço de silêncio onde não precisa conversar sobre a previsão do tempo. Às vezes é isso que eu ofereço para algumas pessoas. Vem que aqui tem silêncio, aqui a gente não vai falar de política e você vai sentir, não precisa falar dos seus filhos, vem quando quiser. Isso é uma liberdade para o aluno semanal, ele não está querendo, porque as coisas podem acontecer no tempo dele, né? O tempo é de cada um, então não precisa. Agora, para as pessoas que vão na aula, aí você tem os desafios que são do corpo, dependendo da experiência da pessoa, da vida, ela já vai ter mais facilidade ou aquilo pode virar uma fonte de conflito. Esse conflito, ele é um reflexo um pouco da pessoa, porque você pode lidar com aquilo com uma certa amizade, como, nossa, meu corpo, minha mão não chega lá no chão, mas olhar para aquilo sem cobrança. Então isso já vem, a pessoa já traz com ela. O yoga pode te libertar disso, não se cobre tanto com isso. Faça o que é possível hoje, quando as pessoas vêm com o nariz entupido e não conseguem fazer o pranayama. Observa isso, é mais uma forma de observação, porque o yoga ele é fora do tapete, de fato, para quem tem uma vida de yoga. Então, quando você vê um nariz entupido e o yoga te dá a oportunidade, né, a prática do tapetinho, então você pode levar isso para além e começar. Então, essas coisas começam a brincar. E aí, obviamente, tem a mente. Quando as pessoas fazem posturas, brincam, tá tudo certo. A hora que senta para ficar um pouquinho em silêncio, aí elas conseguem, algumas degustam, adoram e começam realmente uma fonte, um casamento com o yoga. Outras falam, nossa, que dificuldade que eu tenho. Se não tiver o entretenimento, então é a maturidade. Cada um está num processo. Numa formação, vamos imaginar que a pessoa já se alfabetizou em alguma coisa, né? Ela já vem com alguma coisa... já teve alguma experiência. Já teve alguma experiência. Então, ela tem que entender que aquilo... Alguns querem aprofundar a experiência, então é uma possibilidade, e outros querem passar essa experiência. Aí
aí a bandeira da responsabilidade é bem maior, porque se você quer passar essa experiência, você vai ter que mergulhar profundamente nessa vivência. Então, numa formação, vamos dizer, o nível de seriedade aumenta, o comprometimento com o horário, como é que eu falo bastante, porque o padrão de chegar atrasado, isso é um padrão, a pessoa chega atrasada na aula de yoga, ela chega atrasada nos compromissos de uma forma geral. Mas como é que você quer dar aula se você não é um aluno que, vamos dizer, você gostaria que seus alunos não fossem pontuais e se você não é? Então, o bom aluno, ele será um bom professor. Essa é uma máxima, né? É uma máxima. Se você for um aluno dedicado, que lê, que não falta, que se compromete, mergulha, com certeza você será um bom aluno. E às vezes, e tem até nesse aspecto, porque o yoga ele desfaz muita coisa. Então, vem a humildade, vem a compaixão, você desenvolve certas coisas que vão se dissolvendo em você. É um processo profundo, fazer uma formação é profundo, por isso que o tempo é importante para que você aprofunde isso. E necessariamente transformador, né? Transformador. A gente vê as pessoas transformando suas vidas, ressignificando profissão, relacionamentos, até não, principalmente como se alimentam, como se comportam com os outros. Esses seus, né, que você falou, os aspectos violentos num trânsito, isso cai por terra, porque as pessoas podem fazer, não é porque faz o yoga que vai virar uma pessoa sem defeitos, pelo contrário, mas a gente vai refletir sobre eles, vai entender que quando a gente pisa na barra, depois tem um preço, né? Esse preço a se pagar tanto no alimento físico, se eu passo tempos me conscientizando do que eu como, limpando toxinas internas, mentais, então eu vou fazer isso, vai ter um preço que eu vou ter que... Aí parece que dá um passinho para trás e vamos lá, e segue, né? Vai seguindo. Mas, então, há uma formação, embora o yoga ali não tenha o contexto como uma profissão oficial, isso tem debates de várias formas, mas a pessoa se tornar um yogi para repassar isso. Então, nesse sentido, o comprometimento é muito importante. A gente vê, e aí é o karma de cada um, pessoas repassando o yoga sem muita profundidade. Para algumas pessoas, mas de alguma forma aquilo... Enfim, vai chegando onde precisa chegar. Não só vai chegando, mas assim, o filtro, aquela pessoa, até onde ela vai com aquele conhecimento, com aquela passagem não muito profunda. O que hoje é muito preocupante são as lesões. As pessoas brincarem com o corpo, não terem uma percepção interna, uma percepção do funcionamento seu e poder, como que eu posso auxiliar o outro terapeuticamente se ele tem uma lesão de quadril, se eu nunca experimentei alguma coisa que pudesse. Isso em asana. Se você vai dar uma vivência de yoga com asanas simples, uma respiração simples e aprofundar na meditação, riscos menores acontecerão no sentido de lesões corporais. Depende da experiência mesmo de cada um. Certo. Ô Laura, tem umas pessoas aqui dando os parabéns, né? Os professores são excelentes profissionais, a apresentação foi esclarecedoras, a Neiva, a Lucilene, que acompanhou a semana inteira. Que fofo. Você a conhece, né? Uma gratidão à professora Laura por compartilhar o seu conhecimento. A gente que agradece, Lucilene, por todo você acompanhar, e eu sei que você está compartilhando aí os encontros, né? Laura, você tem, né, essa questão da formação em yoga e junto com você vem uma equipe, né? Acho que você está sentindo algo muito próximo, por exemplo, com esse evento que eu senti, né? Do fato de ter pessoas tão especiais junto da gente, a gente sente de longe, é gratificante, né? Nossa, que bom, pessoas que eu admiro, pessoas que fazem um trabalho brilhante, poderem participar de um evento como este. E você tem, junto com você, aí, vários profissionais que fazem, de certa forma, o nome do yoga no Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre esses profissionais? Na formação agora. Isso, sim, exatamente. Sim, eu estou bem feliz, porque são pessoas assim que realmente que vivem, né, o yoga, que têm esse conhecimento também, como esse olhar, esse passo para frente, né? Não estão assim apegadas ainda como diz, na alfabetização do yoga. Já tem um olhar
e pessoas com conhecimento de vida. É maturidade, né? Essa maturidade pode acontecer com pessoas novas, porque já vem, às vezes a maturidade vem porque os seus pais já vivem alguma coisa e você recebe isso. Mas, de novo, é o karma. A gente vai construindo, né, Dani? A gente pode escolher coisas e pessoas o tempo todo. Quantas vezes que eu já bati o nariz na fuça, não no yoga, mas em relações e coisas assim. E a maturidade traz esse discernimento. Então, a escolha dessas pessoas pelo conteúdo, mas assim, são pessoas comprometidas e sem estrelismo também, que acho que isso eu agradeço sempre a você, né? Porque você você fala sobre isso na naturopatia, que essa coisa, é uma harmonia, você traz isso na naturopatia e acho que para o yoga agora isso vai ser muito bem-vindo. Acho que a ideia de construir dessa forma vem muito da reflexão que você trouxe desde quando a gente começou a desenhar esse projeto, entendeu? Sim. Vamos, né, trazer nesse ambiente que você traz a naturopatia mesmo. Um certo sentido de horizontalidade no sentido, Exatamente. Né? Horizontalidade quando a gente fala das relações entre os professores, né, a relação da equipe, mas aí verticalidade quando a gente fala de aprofundamento de conhecimento, Sim, né? com certeza, com certeza. Você falou agora, estava falando da pessoa, mas essas lives que tiveram na semana, elas têm uma temática profunda, algumas delas, então são uma aula, quando você tiver tempo, ela não é o beabá da naturopatia, tem algumas bem profundas, onde as pessoas podem abraçar aquele conhecimento, quem trabalha com naturopatia, assim, bem bacana. Assim. Eu acho que é mais para o que eu sempre tenho, né, em mim, é justamente quando a pessoa traz um conhecimento e aquilo soa aqui nos ouvidos, fala, nossa, eu preciso buscar essa informação mais profundamente, né? É onde está, né? É isso, exatamente. E a minha gratidão é no sentido, nossa, que bom que foi através da Laura que eu soube dessa informação. A gente estava falando de moksha aqui, por exemplo. O que é moksha, né? Quero saber mais profundamente, né? Tem algo ali que é importante a gente saber, né? Samsara, né? Que você traz também. Enfim, são vários conceitos que a gente só vai lançando, muitas vezes, a palavra em definições bem breves, mas que são conceitos que exigem uma vida inteira de aprofundamento. E eu acho também, assim, você deve ter essa mesma visão, que é momentos e aquilo que vai fazendo sentido, né? Eu estava assistindo uma palestra esses dias sobre felicidade, né? Essa ideia de felicidade. Falei, nossa, como faz todo sentido. E ao mesmo tempo eu faz todo sentido para mim agora nesse momento histórico, né? Sim. Talvez alguma outra pessoa não faça tanto sentido assim, né? Sim. E aí a gente vai buscando justamente essas informações. Sou um curioso, né? Não só curioso no sentido de superficial, mas ir aprofundando determinados conceitos, né? Eu acho que esse é o nosso desafio na naturopatia. Esse é o desafio, assim como é no yoga, né? Sim. Para a gente sair da superficialidade, eu acho que a Ibram ela traz esse desafio. A gente sair da superficialidade, a gente ir aprofundando, e fico muito feliz com os profissionais que nós estamos trazendo. O yoga tem um conceito também sobre felicidade, que como felicidade, tristeza, coisas passageiras, mas há uma felicidade no yoga que seria um estado de bem-aventurança, que seria alguma coisa como Ananda, que seria alguma coisa não passageira. Esse estado de plenitude, palavra plenitude, bem-aventurança. E isso é muito gostoso no yoga. Gostoso também já vem a dualidade, se é gostoso também não. Mas isso é muito... É uma vivência, é uma profundidade. Você está num estado ou de tensão, ou de relaxamento, mas que aquilo tem algo atrás que não... Disso, exatamente. Isso. Além dos seus gostos e desgostos, você desfruta da bem-aventurança. Então, nesse sentido, a vida fica mais fácil, fica mais leve, você compreende a si mesmo, as pessoas que estão à sua volta e dentro da visão da naturopatia podendo auxiliar os outros sem tanto a identificação com as nossas próprias mazelas, porque elas existem. Nós não estamos livres, né? As pessoas acharem que os yogis não estão livres, mas a forma de interpretar as coisas acho que é uma chave de uma divisão, né? Muito bem. Então, obrigado, Laura. Legal. Pela sua participação, seu esclarecimento.
Então, se você quer acompanhar melhor o trabalho da professora Laura, a gente vai deixar aqui também os contatos das redes sociais que você acaba sempre colocando reflexões, né, Laura? Sim. Acho que a gente... outro dia eu escutei isso e eu achei importante. No mundo onde a gente tem as redes sociais baseado em críticas, né, ou gosto ou não gosto, sou a favor ou contra, etc., Sim. a gente ter contato com pessoas que de fato estão dispostas a refletir sobre algo e colocar as suas visões, né? Eu vejo muito isso nas suas postagens, Sim. né? E tento trazer isso também para as minhas, né? Não só sou a favor ou contra isso, mas por que você é a favor, o que é aquilo, né? E geralmente quando algo acontece comigo, eu falo, mas vamos lá, vamos pensar sobre Sim. isso, né? Para fazer esse movimento, em vez de simplesmente reativamente falar, eu não gosto ou eu gosto, mas... porque a internet é bem reativa e também é um exercício que você falou, eu faço esse exercício, às vezes a gente pode ser reativo, impulsivo, né? Mas qual é a função de eu estar ali ou dessa reflexão? O que a gente pode oferecer de bom para a sociedade? Isso a gente reflete o tempo todo, faz parte do nosso trabalho. Num ambiente onde as pessoas podem ler alguma coisa e ter um impulso de suicídio, entendeu? Então, assim, quando a gente escreve alguma coisa, tem que refletir sobre quem está lendo. A responsabilidade. Sobre como está a mente dessas pessoas no coletivo, se é a hora, se é possível, se vai trazer uma luz ou vai... então, é uma responsabilidade, não é uma coisa que a gente solta, é um trabalho também, eu acho que faz um pouco isso. E aí é uma certa generosidade de compartilhar, né, essas informações. É o yoga. Muito bom. Vamos aprendendo juntos. Então, só reforçando, então no nosso site, está aqui o link, você vai ter acesso aí ao curso de bases da naturopatia, totalmente gratuito. Como falei, um tema a cada semana, né? É uma oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos aí acerca da naturopatia e reforçando que a naturopatia nesse sentido mais amplo, né? Até eu acho que você, né, Laura, quando a gente está trazendo, você faz parte da nossa formação também de naturopatia, dando um módulo de meditação, módulo de mantras, de mudras. Que é uma possibilidade, né? Esse autoconhecimento. Perfeito. E que justamente na formação tem esse intuito, né? Sim. Porque a gente fica cuidando muito das pessoas e muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente mesmo. Isso é imprescindível, né? Porque a gente possa ter esse momento de autocuidado, né? Mas eu acho que e o yoga, né? Ele faz parte da naturopatia. Tem uma vertente da naturopatia que é feita aí no mundo afora que sim, né? Que o yoga também é naturopatia, porque naturopatia está como sinônimo de práticas integrativas, né? Sim. Onde a gente refletiu sobre a meditação, que é dentro da visão do yoga, que seria o Raja Yoga, a meditação lá, ela se apresenta de uma forma como livre, mas é isso, é a via de autoconhecimento, porque no fim tudo conduz ao mesmo lugar. Perfeito. Não tem duas verdades. Muito bom. E aí é aquilo que faz sentido para você, né, que te toca, né, que tem a ver com a sua própria história, né? Assim como você foi tocada pelo yoga, né, e passou a ter isso como seu caminho, cada um de vocês podem. E é interessante porque na formação de naturopatia, cada um dos alunos eles irão se identificando, né, com uma das técnicas. É bonito, e se aprofundando. É lindo, né? Cada um E o que eu acho mais interessante disso tudo é que, independentemente de você não se identificar com uma determinada técnica, com certeza aquele conhecimento vai te ser útil ou para a sua vida, ou para você como terapeuta, ou para o entendimento da vida, ou até o entendimento terapêutico. Porque eu não preciso necessariamente trabalhar com florais para embutir, né? Por exemplo, quando o Dr. Eduardo Balho fala assim, trate aquilo que o paciente está te trazendo, não aquilo que você está enxergando. Isso é uma verdade para o yoga, para qualquer outra linha que eu queira trabalhar. Mas é um cara que conseguiu ter essa sensibilidade e perceber isso. Não trate aquilo que você quer mudar no outro, mas ele quer ser mudado nisso, né? Ele te pediu ajuda nisso, senão não. E eu acho que isso tem muito a ver com o que o yoga fala, não violência. Pode ser uma forma de violência. Com certeza. Né? Você querer mudar algo e, consequentemente, de não liberdade, que a gente querer que o outro mude. Né? E às vezes
mude algo que ele não reconheceu que precisa ser. Tá pronto para mudar? É a hora. Ou às vezes nem é para ser mudado, aquilo tá no lugar certo, na hora certa, do jeito que precisa ser mudado, né? É aquilo. Às vezes o corpo, como eu fiz uma vez uma massagem, uma pessoa falou assim, muitas vezes o corpo que é dessa forma, não é mais torto, pode ser o que é o certo para aquela pessoa. Aí, não tem uma regra, é o respeito, né? E dentro desse trabalho, né, de professor, coordenador, enfim, estar diante desses projetos, muitas vezes eu tenho que fazer as minhas reflexões e aguardar o momento certo para falar sobre elas, né? Porque depende muito do momento de quem a está recebendo, né? Mas recentemente eu recebi uma queixa de uma das professoras, ela falou, a gente ficou meio desanimado e tal, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo, óbvio que a gente coloca sempre os dois lados, para a gente poder melhorar a equipe, mas eu fiquei pensando até que ponto a falta de energia daquele grupo em acompanhar aquele conhecimento, porque eu tenho convicção de que o conhecimento que aquela pessoa estava transmitindo era excelente. Talvez não tenha tanta energia, tanto, né, para fora, e aí o grupo não teve também a energia. E é muito mais fácil a gente transferir a responsabilidade, essa professora é muito quietinha e, portanto, eu não consegui acompanhar a aula, eu preciso de uma professora que seja mais, né, enérgica. Ainda mais hoje, né? Isso. Do que você assumir a responsabilidade. Não, a gente não teve energia suficiente para acompanhar a aula até o final. Né? Ouvir de outra forma, ouvir mais silencioso. Respeitar o outro, né? Porque cada um de nós tem uma forma de se expressar no mundo, Exato. não é isso? Ouvir, né? A escuta. É isso. Bom, são outros assuntos. Nós vamos embora na conversa. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente continua deixando disponível esse material. Essas palestras, eu acho que elas são imensamente ricas e para a gente continuar desempenhando esse papel. Mais uma vez, gratidão a todos os professores que passaram aqui pela Natura Week. Como o professor Paulo falou, a gente está aguardando, já está pensando, na verdade, aí nas próximas edições. Legal. É isso, obrigado e até lá.